Muito boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal sobre algum tema médico relevante na nossa prática diária, né? E hoje vamos falar sobre um tema, eu aqui, Dr. Guilherme Almeida, mais uma vez discutindo, trazendo exemplos, trazendo histórias. Vamos falar sobre um tema também de muita importância e dando continuidade ao tema do último Papo MedCode, né, Gui? Exatamente, vamos lá. Nosso último Papo MedCode da semana passada, nós falamos aí sobre angina estável. Quem quiser pode conferir aí no link e dar uma olhada no nosso Papo MedCode da semana passada. E hoje a gente vai dar seguimento aí ao tema, falando sobre emergência coronariana, né? É a evolução da angina estável ou angina instável também, né? Então, angina instável e infarto agudo do miocárdio, né? Vamos jogar novamente o nosso amistoso aqui. Agora né? eu tô ligeiramente em desvantagem agora. Na angina estável eu tava pau a pau, mas agora eu acho que eu vou ficar ligeiramente em desvantagem. Mas a gente recupera depois. Mas você é um cara estudioso e epidemiologia, fisiopatologia, obviamente, não tem como. Você sabe, né? Vamos Até lá. mais do que eu. Então, vamos começar falando aí um pouquinho sobre a importância epidemiológica, né, do problema. A gente já falou em outros papos MedCodes, quando a gente falou de hipertensão, quando a gente falou de lipidemia, né, fatalmente a gente tem que falar de doença coronariana, né? Então fala um pouquinho pra gente aí da epidemiologia. Então, a epidemiologia é que a doença coronariana, o infarto agudo do miocárdio é uma das principais causas de mortalidade no mundo, né, ou a principal causa de mortalidade no mundo, e no Brasil é a segunda, né, junto com o acidente vascular encefálico, né. Uma estatística que talvez interessante, cara, é que talvez aí de 30% a 50% das pessoas que estão tendo um infarto têm a oportunidade de chegar à unidade hospitalar no Brasil, né? 30% a 50% dessas pessoas morrem antes de ter acesso ao sistema de saúde. E dentre aquelas que chegam no sistema de saúde e conseguem ser acolhidas no sistema de saúde, cerca de 30% morrem, né? Então, tem dois gargalos aí, né? O gargalo do paciente que tem um infarto até ele chegar ao hospital e aqueles que, mesmo conseguindo chegar ao hospital, não conseguem sobreviver mesmo dentro da unidade de saúde. E isso leva a algumas reflexões. Ao atraso na chegada ao hospital, seja ela pelo socorro, primeiro socorro, ou pelo transporte, ou pelo atendimento de ambulâncias, né, e etc. Isso aí eu vou fazer um parênteses aí, né, que é muito importante, né? É o atendimento pré-hospitalar, né? O atendimento pré-hospitalar é uma coisa que cada vez tem que ser mais valorizada, né? Doença coronariana é o que mais mata no mundo inteiro, como você acabou de falar. Tempo é músculo. Tempo é músculo. Mas quando a gente pensa em infarto, a gente acha que o sujeito vai morrer porque vai perder mais miocárdio. Não é isso, né? A emergência coronariana, ela mata, na maioria absoluta das vezes, por arritmia cardíaca, né? E às vezes o paciente tem morte súbita. Morte súbita. E a morte súbita pela arritmia mesmo, né? Então, por isso que a gente vê desfibriladores sendo espalhados aí por vários locais de grande concentração de público, né? No Maracanã, que a gente vai sempre, se você for reparar lá, volta e meia, nas pilastras do estádio, né, tem lá um desfibrilador automático, né? Então, a emergência coronariana está cada vez mais presente na nossa vida e o atendimento pré-hospitalar ganhando cada vez mais importância, né? Até porque aqueles que têm a oportunidade de serem tratados precisam chegar a tempo para receber o tratamento adequado. E, lógico, nosso foco não vai ser o atendimento pré-hospitalar, nosso foco vai ser o atendimento hospitalar, né? Mas é muito importante. Mas é muito importante o pré-hospitalar. Vamos lá. E até tem uma história, cara. Uma vez eu estava correndo na Urca e passei em frente a um restaurante que tem ali na Urca, não vou fazer propaganda dele, mas... E um senhor botou a mão no peito, deu um grito, caiu no chão. E aí eu fui lá, né, para tentar ver o que estava acontecendo. E ele começou a sair uma espuma rosa da boca. Ou seja, era um paciente que teve um infarto agudo do miocárdio, possivelmente extenso naquele momento, estava fazendo disfunção
cardíaca aguda, Isso. né? E estava fazendo congestão e fazendo edema agudo pulmonar cardiogênico de tão grande monta que ele estava colocando espuma rosa pela boca, né? Botei ele sentado para tentar diminuir o retorno venoso, encostado, e liguei para a ambulância. Rapaz, daqui a um tempo o homem que estava lá teve uma parada cardiorrespiratória, comecei a massagear. Sabe quanto tempo levou para a ambulância chegar? 40 minutos. Pois é. Esse é um caso gravíssimo. Isso é um infarto com KILIP 3, né? A classificação de gravidade KILIP 3, com edema agudo de pulmão. Isso é para início de conversa, se ele fosse atendido no Einstein, E a mortalidade já são seria 50% de mortalidade. Entendeu? Então, esse é um caso gravíssimo, né? Gravíssimo. Eu também tenho minha história também, né? A minha história era que eu era residente de clínica médica lá no Hospital da Lagoa. E aí a gente tá lá no nosso dia a dia, vendo os pacientes e tal. E tinha um paciente que já era tratado pela clínica médica, se eu não me engano, pela reumatologia, agora eu não me lembro qual era a doença reumatológica que ele tinha, e que era um paciente, né, aqueles pacientes simpáticos, sempre alto astral, né, e tal. O apelido dele era Chicão, né? O nome era Francisco, mas como existem vários Franciscos, então eu posso falar que era o Chicão. Então me chega o Chicão, praticamente carregado pela esposa, né, andando ainda com dificuldade, com aquela mão no peito. Sinal de Levine. E o emplasto sabiá no peito. Eu falei, ai meu Deus do céu, não pode ser o que eu tô pensando. Na verdade, ele com a perna toda inchada, né? Ele com falta de ar e com a perna toda inchada. Então era um sujeito que infartou em algum momento, a gente não sabe quando, mas que ainda estava com dor no peito, né? E o emplasto sabiá era a prova de que já estava há alguns dias, né, com essa dor no peito. E foi realmente isso. Ele infartou, evoluiu com insuficiência cardíaca, enfim. Deve ter reinfartado. Chicão deu um trabalhão pra gente, Ficou internado um tempo na unidade coronariana e tal, depois se recuperou, né? Mas são casos assim que a gente não esquece, né? Então, vamos falar agora, acho que a fisiopatologia, acho que a gente não precisa nem falar de novo, né? Fisiopatologia é importante dizer o seguinte, você tem a placa de ateroma lá na coronária. Isso. Essa placa instabiliza, ela se rompe, ela craquela, né? E isso vai ativar o seu sistema de coagulação, né? Tanto a hemostasia primária, que é a atração e adesão de plaquetas, quanto a hemostasia secundária, que é a formação de fibrina, né? Pela cascata da coagulação. Se o seu sistema fibrinolítico dissolver aquele trombo em até 15 minutos, esse paciente tem uma angina instável, né? Agora, se o seu sistema fibrinolítico não resolver isso e aquele trombo perpetuar, você sobrevém isquemia e necrose e você tem um infarto. Isso. Então, a diferença da angina instável do infarto é a roleta russa do seu sistema fibrinolítico. Se ele recanaliza, dissolvendo aquele trombo, é um episódio de angina instável. Se ele não recanaliza, é infarto agudo do miocárdio. Isso se reflete na semiologia da angina instável do infarto, que é dor precordial, em aperto, opressão, né? Ou queimação na região precordial, pode ser irradiado para a mandíbula ou membro superior esquerdo, de grande intensidade, o paciente com infarto chega gritando, urrando, né? O paciente com infarto tem alterações autonômicas, sudorese fria, pode vomitar, pode se defecar, pode urinar, né? A dor da angina instável dura no máximo 15 minutos e a dor do infarto dura, enquanto você não dissolver aquele trombo ou enquanto aquela musculatura não necrosar e um abraço, já era para aquele músculo, né? Então, a semiologia, ela envolve essa questão do tempo entre a angina instável e infarto, e envolve a questão dos sintomas autonômicos, que é característico do infarto, né? Isso. A gente tem os casos também atípicos, né? E que a gente vê cada vez mais que não são tão atípicos assim, né? Então, mulheres, por exemplo. Você tem populações que são, assim, bem mais comuns de você ter apresentações atípicas. Mulheres, pacientes diabéticos, né? Pacientes idosos. Paciente diabético pode infartar sem dor por neuropatia.
né? E os muito idosos, por exemplo, octogenários, né? E as mulheres, eu lembro da síndrome X, né? Que é a doença microvascular. Que não é exclusivo das mulheres, né? Que é mais frequente em mais mulheres. frequente nas mulheres, mas também dá no diabético, dá no paciente reumatológico. E aí, às vezes, o CAT vem limpo, né? Vem limpo. Né, assim, hoje a gente tem, graças à tecnologia, a gente consegue fazer CAT em muito mais pacientes do que a gente fazia, né? Então a gente vê várias alterações. Tem um caso desse né? atípico, estava de plantão na emergência, noturno, tá? Com mais uma colega, né? E a colega passou o caso e falou: essa paciente aqui é uma agitação psicomotora. Falei, como assim? Pô, ela chegou até alguns minutos, xingando todo mundo, quebrando tudo, fazendo o maior escândalo. A gente deu uma sedada nela ali, agora ela tá ali no canto. Falei, tá bom, recebido. Fui lá, tentei acordar o paciente falou, doutor, tô com dor aqui. Na verdade, ela estava fazendo uma descarga adrenérgica por dor e a agitação psicomotora dela foi vinculada a isso. A gente seguiu o protocolo, fez o eletro, cara, supra de ST, fartando. E confundido com um DNV, digamos assim, com uma agitação psicomotora, porque a principal manifestação não foi dor, foi a agitação, né? E tem as manifestações atípicas. Equivalentes anginosos, né? Isso. Dispneia, né? Epigastralgia. Exatamente. Cansaço desproporcional ao esforço, né? O idoso, muitas vezes, abre o quadro com delírio, né? Ele faz um delírio, de repente uma alteração de comportamento que ninguém entende nada e tal. Tem que fazer um eletro desse paciente, né? Exatamente, lembrar dos equivalentes anginosos. Dos infartos atípicos. Né? E a gente tem outras doenças que simulam também, né? Acho que o grande inimigo aí, a doença com maior gravidade, que é... Secção aórtica. Exatamente, que é assim, o quadro é igualzinho de secção aórtica, né? E é uma doença gravíssima. Na semiologia é muito sutil, né? Aquela dor é interescapular, né? Ou irradiada para entre as escápulas, né? Muito assim, sutil, é pouco, né? Muito pouco específico, né? E assim, a dor é tão intensa. E a questão da diferença de pressão nos membros, né? Lembrar, né, de fazer o exame físico certinho, mas mesmo assim, fazendo o exame físico certinho... Às vezes a gente... E o próprio eletro, cara, que pode dissecar a coronária, né? Inclusive, e aí dá a supra de ST. Mas assim, faz parte de qualquer protocolo bem desenhado de síndrome coronariana aguda, fazer um exame de imagem do tórax, né? Seja um raio-x, seja um eco, né? Justamente para ter pelo menos alguma pista, né, de dissecção aórtica, né? É claro que muitas das vezes a gravidade do paciente não deixa... Não vai permitir. Mas faz parte do Com essa coisa do eco beira-leito e mais acessível, pode ser que isso mude, né, nos protocolos. Pode ser, mas é porque às vezes não é tão fácil da gente pegar a dissecção no eco, né? Pode acontecer e tal, mas não é tão fácil assim. Mas, de qualquer maneira, para botar isso na cabeça, né? Que dor torácica hoje também é uma especialidade médica. Né? Com certeza. Assim como diabetes também é. Né? Assim como muitas transtornos de ansiedade generalizadas vão bater na emergência achando que é infarto, né? Não, isso é o mais comum, graças a Deus, né? Ainda o plantão também, o plantão de sábado de manhã e o plantão de domingo de manhã, eles são tensos, né? Domingo de manhã é o pessoal saindo da missa. Que tem crise de ansiedade e vai para lá com dor no peito, né? Atípica, né? Dor, com sintomas de ansiedade, frio e calor ao mesmo tempo, mão suando, boca repuxando. Parece que tem uma coisa me espetando bola na sensação de globo na garganta. Bolo na garganta. A dor é empontada, não é em queimação, opressão e aperto, né? Mas mesmo assim você tem que fazer o eletro. Segundos tem, porque a gente já tomou várias bandas por causa disso. Você não pode errar em nenhum paciente. Não, de jeito nenhum. Ainda mais essa doença que mata muita gente, né, no mundo. E o pessoal que cheirou cocaína ou abusou de Red Bull com álcool na noite anterior e vai com crise de ansiedade, achando que está infartando porque fez besteira, e chega lá, na verdade, é um transtorno de ansiedade vinculado a abuso de substância. Isso aí. Isso aí é importante lembrar, né? É um diferencial de... É uma dor torácica, né? É um diferencial para dor torácica não cardíaca. E queria falar um pouquinho mais de angina instável, Áureo.
e dá uma pulada na angina de Prinzmetal, que também é uma emergência coronariana. A angina instável, a gente já falou da fisiopatologia, já falou da manifestação semiológica, mas ela tem 3 características, né? Ela pode vir em repouso, porque você pode instabilizar a placa em repouso. Isso. É diferente da angina estável, que precisa de um estímulo, né, da demanda. Então, a angina instável pode vir em repouso. A angina instável pode vir em crescendo, quer dizer, uma angina instável um dia já foi uma angina estável. Que evoluiu, né? Que evoluiu, mas isso pode não ser claro em todos os pacientes, porque nem todos os pacientes, às vezes, desafiaram o seu coração ao limiar, né? E o início recente, nos últimos 2 meses, né? E eu trago uma ênfase a esse início recente dos últimos 2 meses, porque a angina instável é uma roleta russa. O paciente instabilizou, formou trombo, o sistema fibrinolítico dissolveu. Daqui a um tempo, instabilizou de novo, formou um trombo, sistema fibrinolítico dissolveu. Uma hora não vai dissolver e ele vai fazer um infarto agudo do miocárdio, né? Assim, eu destaco que a gente sempre deve respeitar a angina, instável ou estável, né? Angina estável. Angina estável, para o paciente ter sintoma, mesmo com os esforços, significa uma obstrução acima de 75%. Pesada, que vai ter que ser monitorada. Que vai ter que ser monitorada e muitas vezes tratada mesmo, né? Angina instável é uma emergência médica. Ponto. Né? Se o paciente tem dor típica em repouso, acabou. Vai para o hospital e só vai sair de lá com o problema resolvido. Né? Certo. Antes de infartar. E hoje, na prática, não tem diferença entre angina instável e infarto agudo do miocárdio. Porque o paciente com angina instável, ele não precisa infartar para fazer uma arritmia fatal. Aí entra naquela questão do time RISC e aí tem heart score, tem time RISC. E da estratégia invasiva precoce, né? Que esse cara vai ter que ir para o CAT em 48 horas. Precocemente, exatamente. Precocemente, né? Para poder fazer a terapia angioplastia primária, né? Botar o stent, né? E depois a gente vai acabar falando. E o paciente infartando, ele vai ter que ir na hora. Tempo porta-balão, de preferência inferior a 1 hora, né? Isso. Ou vai para trombólise, né? E tem o paciente com infarto agudo do miocárdio sem supra de ST. Isso. Que tá nesse bololô aí. Que tá ali entre a angina instável e o com supra, né? Então, o infarto sem supra e angina instável... o tratamento é o mesmo. O RISC, né? O risco, pode ser o time RISC ou outro score. Se ele for baixa probabilidade, pode fazer eco de estresse, cintilo, para estratificar. Estratificação não invasiva, né? Ou, se ele é alto risco, ele vai para estratificação invasiva precoce 48 horas. Mas assim, a gente não precisa... Primeiro, a gente não precisa ter esses scores decorados, porque tem lá no MedCode. Vai lá tem o time RISC, entra lá no MedCode que você vai ver. Né? E segundo, assim, a clínica vale muito, né? Cara, se o paciente está tendo sintoma em repouso, isso é uma roleta russa. Às vezes está com disfunção cardíaca, está com arritmia. Então é uma roleta russa. Então, cara, é óbvio que esse cara você tem que priorizar. Tá com congestão. Qualquer sintoma, qualquer equivalente isquêmico ou sinal de instabilidade que ele faça em repouso, cara, você tem que acelerar a estratificação dele, né? Então, a estratificação invasiva é indicada para os pacientes de alto risco. E aí, assim, esses scores de risco, tem várias variáveis ali que estão ligadas também à clínica, né? O paciente se faz dor, a troponina se sobe ou não sobe, né? Então, vários pontos desses scores... Esses pacientes, a enzima é boa, né? Ela ajuda, né? Assim, porque você, na verdade, não vai para o tratamento dito definitivo, que é a angioplastia, e nem precisa de trombólise, porque nesse caso o sistema fibrinolítico da própria pessoa resolveu. Isso. Aí você vai ter tempo, porque você vai fazer só tratamento clínico e vai curvar, né? E muitas das vezes você consegue estabilizar esse paciente com nitrato venoso, que a gente vai falar agora, né? A terapia farmacológica. E o infarto, na verdade, a enzima vai ajudar ver se teve a reperfusão ou se teve reinfarto depois, né? Com certeza. Agora, esse paciente que tem emergência coronariana, né? O paciente com angina instável, infarto sem supra e AM com supra de ST.
ele vai entrar num protocolo farmacológico, que eu chamo de Monabesh, né? É Que é o morfina, mnemônico, né? oxigênio, nitrato, a aspirina, o antiagregante, né? Que pode ser o clopidogrel, né? Uhum. Os dois, né? O beta-bloqueador, a estatina, né? E o inibidor da ECA, o captopril, e a heparina, né? Esses medicamentos, né, eles vão ter que ser utilizados inicialmente e você vai definir se é uma angina instável ou um infarto sem supra, ele não vai para trombólise nem para angioplastia, e se ele está infartando, ele vai para trombólise ou vai para angioplastia. Isso. Dito isso, né, eu queria fazer algumas perguntas para você. Primeira pergunta é em relação à morfina. Rolou aí um estudo mostrando que você utilizar morfina em infarto agudo do miocárdio diminui a eficácia do clopidogrel, né? Diminui a eficácia lá do antiagregante. Como é que tá isso na prática, né? A galera tá fazendo morfina do mesmo jeito? Assim, tem esse estudo, tem esse relato, um estudo até bem desenhado e tudo. Mas, na prática, a gente não está no mundo ideal, né? Na prática, você tem um paciente com dor na tua frente e que se você não trata a dor, você não diminui a demanda. É que também é a primeira miocárdica. função do médico, né? Exatamente, diminui o sofrimento, né? Então, a morfina não aumenta Além a dela sedar, né? mortalidade. Dá uma sedada, diminui o drive adrenérgico, Antigamente, né? Não sei se você ainda é dessa época, paciente com infarto, você metia um diazepam nele. Já peguei essa época, sim. Para dar uma acalmada no doente e tal, mesma intenção que é tratar a dor, diminuir o drive adrenérgico, aí você diminui a demanda, né, e favorece a vasodilatação também até, né, coronariana. Então, eu ainda sou adepto da morfina. Se você fez o nitrato, fez o antiagregante, fez o anticoagulante e o paciente continua com dor, fez o beta-bloqueador, que muitas das vezes a gente faz, dependendo da situação, e o paciente continua com dor. Aí eu queria falar né? um pouquinho das ressalvas, né? A morfina é essa primeira ressalva. A outra ressalva é a questão dos nitratos em pacientes que utilizaram Viagra, Tadalafil recentemente. Contraindicação formal. Que hoje em dia, né, você tá por dentro, tem muita gente que usa Tadalafil regular. Regular, diariamente. Pega 2,5 miligramas ou 5 miligramas e usa todo dia, né? Para exercício, para fazer vasodilatação, até para vida sexual. Para vida sexual, para próstata, para várias coisas. Né? E tem. Esse paciente ele não pode tomar nitrato. É contraindicado. Que é um problema, né? Não, e tem vários relatos de morte por isso, né? Você faz uma vasodilatação refratária. O paciente morre. Né? Morre com a vasodilatação. E outra ressalva é o paciente com infarto de ventrículo direito. Isso, aquele paciente que chega hipotenso na emergência, né, e sem estertoração nenhuma, né? É o paciente com infarto de VD. Aí você roda muitas das vezes. Vai ter uma tendência à hipotensão, e às vezes você vai ter que fazer cristalóide, hidratação. Infarto de VD enche de cristalóide. Às vezes você precisa fazer 3 litros, 4 litros de cristalóide. E é o que sustenta o paciente para você poder ganhar tempo para ou trombolizar, ou levar para a sala de hemodinâmica, né? E a outra questão é as relativizações do uso do beta-bloqueador. Isso. O beta-bloqueador, ele é um medicamento que tem a sua indicação, né? Se o paciente, por exemplo, diminuir a demanda. Diminui a demanda. Mas se o paciente chega na emergência, por exemplo, em KILIP-3, ele chega até com uma pressão boa, 13/8, 14/8, mas chega em KILIP-3, isso é falência de bomba. O beta-bloqueador, ele também é um inotrópico negativo, não é só cronotrópico negativo. Exatamente. Então, você pode piorar a situação do paciente. Então, tem as suas ressalvas, né? Paciente com infarto lá também, de VD, ou infarto inferior, que chega em BAVT. Chega em hipotensão também. Hipotensão, bradiarritmia, que não é muito incomum da gente ver. Então, claro que você não vai fazer beta-bloqueador nesse paciente, né? Mas não é a regra do infarto. A regra do infarto, mais comum no infarto, é o paciente chegar hiperadrenérgico, né? É o paciente chegar lá tendendo a taquicardia, tendendo a hipertensão, né? E muitas das vezes por causa da dor mesmo, né? Então, tá sentindo dor, dispara cortisol e vai... Só lembrar que aqueles que infartam, né, após uso de cocaína, não pode. Não, aí o beta-bloqueador é contraindicado. Que aí você
fecha a beta, libera a alfa e aí, amigo, piora já mais era. ainda ali. E aí mata também o paciente, né? Então, mas eu gosto muito do beta-bloqueador, mas óbvio, tem que saber usar, tem que saber as situações certas, né? Crise paroxística do feocromocitoma também. Às vezes o cara pode fazer infarto durante o paroxismo. Pode, não E é aí, na muito verdade, você incomum. usa um bloqueio alfa, É, né? O prazosin, etc. prazosin E mais o ajuda. beta. Mais o beta, né? Beleza, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre a terapia definitiva para o infarto, né? A trombólise versus angioplastia primária. Isso. A ideia é que seja uma angioplastia primária. Assim, o tratamento disparado com melhor resultado é a angioplastia primária. De preferência Sem na dúvida. primeira hora. De preferência, quanto antes melhor, né? Quanto antes melhor, você tem normas, né? Se você tem um tempo porta-balão, o melhor dos mundos é um tempo porta-balão de até 60 minutos, né? Entre 60 e 90, ainda tem espaço para discussão, né? Até 90 minutos, você dá preferência ainda à angioplastia primária, né? Agora, passou de 90 3 horas... minutos... Não, passou de 90 minutos, a preferência é trombólise. E aí, óbvio que você não vai esperar 90 minutos para trombolizar. E aí você vai ter uma janela de 6 horas. E aí você tem uma janela de 6 horas, né? Então, assim, trombolítico... Já trombolizou muito com streptokinase? Nossa, muita coisa, muita coisa. Streptokinase dava pânico de fazer. Cara, quem tá aí nos assistindo e tá dentro do que a gente tá falando, sabe o perrengue que é trombolizar com streptokinase, amigo. Exatamente. É medir pressão de 5 em 5 minutos e o paciente faz hipotensão. Faz arritmia, faz alergia. Nossa, fica todo vermelho. Né? Eu tenho 2 medicamentos que me traumatizaram, né? Quais? Streptokinase e adenosina. A adenosina é um trauma até hoje, né? Que a gente usa a adenosina, o coração do sujeito tá batendo a 200, ele para durante uns 3 segundos, né? E são os 3 segundos mais longos da nossa vida. Exatamente, né? É tipo o Kabum, né? Lembra do Terra Encantada? Quando você caía? Tipo o Kabum, era isso mesmo. Então, para e aí depois volta. Então, a adenosina é um negócio, assim, apavorante, né? E para o paciente também, né? O paciente tem uma sensação de morte e tal, mas a streptokinase também me traumatizou. Hoje, graças a Deus, a gente não precisa fazer mais streptokinase. A gente tem tenecteplase, que talvez seja mais usada aí, alteplase. Alteplase acho que ainda é a mais usada, porque não tem disponível, e a reteplase. Alteplase é o que tem mais disponível na rede pública até. No SUS é alteplase. Tenecteplase, eu acho que também. Tenecteplase tinha muito em UPAs, né? E a tenecteplase, para mim, é o melhor que tem, porque não dá tempo de se arrepender, né? Bolos, né? Faz em bolos e acabou. Acabou. Né? Então você vai, fazer dripping, né? Nada. Igual a streptokinase tinha que fazer e a alteplase. Mas a tenecteplase não é mais utilizada porque ela ainda não foi estudada em algumas doenças, né? Por exemplo, no tromboembolismo pulmonar, ainda não tem tantos estudos com a tenecteplase, no AVC, né? Então estão surgindo os estudos. Dá uma olhada lá no Medcode, né? Na parte lá de infarto, né? Angina instável, etc. Tem lá como faz os trombolíticos direitinho. Tudo isso, e tem também o que você tem que pesquisar se o paciente tem contraindicação trombolítico. Isso é o principal. Ontem eu participei de uma mesa redonda, né? Do caso clínico lá do Hospital checklist, checklist. Não vai nessa de, sei de cabeça, esquece isso, amigo. Não sabe não. Checklist. E hoje você tem essa ferramenta na mão, para que você vai ficar arriscando, né? Claro. Porque trombólise é uma coisa muito séria, né? Por isso que eu falo, assim, a trombólise tem os dois lados, né? Salva a vida do paciente, né? Mas, ao mesmo tempo, pode matar também. Pode matar. Fazer uma perigoso. Fazer uma veia hemorrágica ali na hora e já era. Sangramento importante. E aí tem neurocirurgião. Pois é. Tem, às vezes. Intraparenquimatoso. Então, ver se tem contraindicação. Não tem, fazer. Se você não tem angioplastia no teu serviço lá e o paciente ali tá com delta T em cima, e também você não vai fazer expectante, né? Você tem trombolítico, manda ver, desde que não tenha contraindicações. O que eu já fiz não tem muito tempo, né? Até com um ex-funcionário nosso lá do Gafré. Hoje ele é meu paciente no consultório, né? Ele chegou lá, sudorese fria e tal, já sabia ser coronariopata. Rodamos o eletro, infarto com supra, de parede inferior. É um paciente que tinha plano de saúde, tem plano de saúde, né? Mas até que a gente conseguisse transferir para algum lugar, para não sei, ia dar muito mais de 90 minutos. Claro. Aí e ele chegou lá hipotenso, meu amigo. Então, cara, infarto com hipotensão,
você tem que respeitar. Então, ressuscitação volêmica e pode pegar o alteplase. E aí eu mesmo puncionei ele, né? A punção de femoral é mais segura nessas horas, né? Uma punção de veia profunda, mais rápida, mais segura, fiz guiado por ultrassom, né? E aí a gente fez o trombolítico, reperfundiu, né? E aí a gente logo conseguiu transferir ele para o hospital privado. Então ele já chegou no hospital privado revascularizado, vamos dizer assim, recanalizado, né? E aí ele fez uma angioplastia de resgate, né? Que é uma angioplastia que você faz... Que, na verdade, você resolveu o trombo... Isso. Mas você não resolveu... A placa. A placa. Exatamente. Então ele fez a angioplastia de resgate e tá ótimo, né? Já tinha lesão coronariana prévia, já tinha stent prévio. E a gente acompanhou, né, dois bem essa história da angioplastia, né, que começou com dilatação por balão, isso, e aí você fazia reestabilização e formava novo trombo e o paciente infartava, depois vieram os primeiros stents, que você tinha reoclusão do stent muito rápida, precoce, depois vieram os primeiros stents farmacológicos, né, a rapamicina e etc. Depois vieram outros, né, farmacológicos, né? A gente hoje tem stents absorvíveis, né? Exatamente. É a última geração aí que ainda tá também, não tá tão acessível assim, mas são stents absorvíveis. E aí o paciente vai fazer, né, uma anticoagulação. Isso. Antiagregação, né, na verdade. Antiagregação, na verdade, né? Anticoagulação já é a heparinização dos dois. Isso. Alguns usam ainda o abciximab, que também usa em sala. Geralmente o paciente que é abordado, coloca stent, ele usa o abciximab em sala, na hemodinâmica, né? E depois ele vai ficar com dupla antiagregação, pelo menos. Isso. Né? Por pelo menos 12 meses, e aí isso aí depende, né? Aí eu faço a vida toda. Eu faço a vida toda porque tem muitos estudos mostrando já a evidência já forte de que o paciente se beneficia de fazer a vida toda. É claro que existem casos e casos, né? E aí também existem antiagregantes melhores e piores, né? Tem comparações aí, né, dos antiagregantes. A gente falou um pouco sobre isso. Falou, no né? outro Papo Médico. A gente tem aí os últimos antiagregantes aí, são ticagrelor e prasugrel, né? São antiagregantes que ainda são caros, né? Então e tem estudos, né? Comparando, né? O ticagrelor, o prasugrel versus clopidogrel. Isso. E estudo de tudo quanto é jeito, né? Essa área aí, os caras estudam mesmo, e a medicina baseada em evidência é pesadíssima, né? Como a gente já falou anteriormente. Isso. Cara, eu queria aproveitar o finalzinho aí e falar de outras emergências, que são as bombas relógio, que são as origens anômalas de coronária, e os aneurismas de coronária. Isso, e dissecções também, Dissecções também, vasculite, etc. Eu tive uma pincelada nisso. Assim, existem casos que são atípicos. Prismetal, né? Também, se quiser falar. Que é vasoespasmo, né? Já vi pacientes infartando, faz lá o CAT limpo. Vasoespasmo da... Ponte coronariana, ponte miocárdica, né? Ponte miocárdica também, né? Que faz roubo, né? De fluxo. Roubo, né? Então, recentemente, né? Deve ter uns 3 meses mais ou menos, eu atendi uma jovem na emergência lá do hospital que eu trabalho, o Hospital Quinta Dó. É uma puérpera, 35 anos de idade, né? Estava com a filhinha de 2 meses, se eu não me engano. Chega na emergência com dor no peito, dor típica, sinais hiperadrenérgicos, né? E aí falaram, chegou uma paciente, tal, não, vamos rodar o eletro, né? Cheguei, estava rodando o eletro, já vi um infarto de parede inferior, né? Com supra, né? Supra de ST, de V2, V3 e AVF, né? De D2, D3 e AVF. Olha, hemodinâmica, não tem nem o que falar. E aí cogitaram, né, a clínica médica, né, a plantonista da clínica médica cogitou, não, mas essa paciente, só para aprender mesmo, né, essa paciente teria indicação de trombólise? Então é uma pergunta totalmente pertinente, né? Não tem indicação de trombólise, né? Por quê? Porque a chance de ser uma alteração dessas aí é muito grande. E o que é uma alteração dessas aí? Dissecção de coronária, aneurisma de coronária. Origem anômala. Origem anômala. Então, o trombolítico, nesses casos, pode prejudicar o paciente. Certamente. Né? Essa paciente foi para hemodinâmica, né? A gente trabalha no hospital que tem hemodinâmica, então é ótimo.
foi para a hemodinâmica e viu que era uma dissecção da artéria, dissecção de descendente anterior, né? Que estava esquemiando lá embaixo, né? Estava esquemiando parede inferior. Né? Se você tromboliza uma paciente dessa, você transforma essa dissecção num tamponamento cardíaco, né? Então, essa paciente, a conduta é expectante. Nem stent você coloca, você não faz nada. Observa e reza. Se tiver que fazer alguma coisa, é cirúrgica. Imagina abrir o peito de uma mulher, de uma puérpera, né? Com a filhinha de 2 meses e tal. Então, é um negócio complicado, né? Eu tinha um grande amigo, tenho, né? Um grande amigo, doutor Cilada. Vocês conhecem o doutor Cilada? Doutor Cilada é um grande amigo, né? Manda mensagem pra gente de vez em quando. E o doutor Cilada, que também é um usuário do MedCode, ele, durante uma aula de um professor de cardiologia, e o professor perguntou para uma sala com 100 alunos de medicina no FRJ, ele perguntou qual era o principal fator de risco para um paciente ter infarto. E o doutor Cilada respondeu: ter coração. O professor parou, refletiu por algum tempo, alguns segundos, e falou: você tem toda a razão. Porque, na verdade, você pode ter um infarto sendo criança. Você pode ter infarto sendo idoso. Adulto jovem. Pode. Na verdade, nós vivemos a vida, né? Para quem conhece a biologia médica, da biologia do corpo humano, sabe que nós somos uma imensa bomba relógio. Onde qualquer desequilíbrio em algum ponto, você pode ter um problema. Então, em algum momento, você pode ter um trombo na coronária inclusive sem ateroma. Você pode ter um vasoespasmo, você pode ter uma alteração trombofilia anatômica, trombofilia, etc. Trombofilia eu já peguei alguns casos. Já vi paciente infartando com termogênico. Vasoespasmo. Então, cafeína até. Então, amigos, é isso. O doutor Cilada tinha toda a razão. Um abraço para você, Cilada. Tenho certeza que você está vendo esse papo médico. Com certeza. Beleza, Áureo? É isso. É isso. Né? Lembrar aí, né, que medicina é bom senso primeiro, né? Então, o paciente não lê o livro. Então, toda dor torácica, se o paciente quem não pode ler o livro é o médico, né? Se esse não lê o livro, tá ferrado. Não, esse tem que ler, né? Então, se o paciente tem fator de risco cardiovascular, toda dor no peito deve ser valorizada. Uma pontada, tá bom. Uma dor epigástrica, tá bom. Faz um eletro. Custa nada. Eletro baratinho, tá ali do teu lado, faz. Agora, outra coisa, cara, eu falo assim, o erro médico é uma dança para dois. Um dia a gente pode fazer um papo MedCode só sobre erro médico. Pode. Eu já trabalhei num lugar, não vou dizer onde, mas quando eu pedia para fazer o eletro, para trazer o equipamento do eletro, o pessoal já fazia, pô... De novo esse médico querendo eletro. Se você entrar nesse jogo psicológico, vai começar a errar. Você vai começar a errar. Por isso que eu falo que o erro médico é uma dança para dois. Às vezes o paciente te induz ao erro, às vezes um colega te induz ao erro, às vezes a equipe te induz ao erro, mas você tem que se permanecer frio, gelo no sangue, fazer o que tem que fazer. Porque você vai responder ao erro. Exatamente. Não vai ser a colega que não quis pegar o aparelho de eletro, vai ser você. Ué, e por que não pediram o eletro? Exatamente. Por que o senhor não pediu o eletro? Pois é. Então é complicado, meus amigos. Beleza, meus amigos. Então encerramos aqui nosso Papo MedCode. Agradeço a vocês, um abraço e até semana que vem.